Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Rogério Salume, né? O nosso grande entrevistado de hoje, um dos maiores empreendedores aí que o mundo já viu, né? Fundador da Wine, quem não conhece a Wine, né? Rogério, conta pra gente um pouquinho da sua história, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vicente, é um prazer estar aqui com você, podendo falar com essa audiência tão qualificada, né? Com essa galera aí que te acompanha. Bom, a minha história de empreendedor, ela começou em Itabuna, eu sou baiano de Itabuna, então desde muito novinho eu tenho vamos dizer, esse bichinho dentro de mim, né, que enquanto os meus amigos jogavam bola, eu sou muito ruim de bola, eu ficava criando alguma coisa para poder passar o tempo. Então eu fazia porta-chaveiro, eu começava a mexer, lavar as bicicletas dos meus amigos e por brincadeira. Fazia uma venda na frente de casa, então começou isso muito cedo, de forma lúdica. Eu saí de Itabuna, fui para Salvador, de Salvador fui para Vitória, que é onde eu moro até hoje, Vitória do Espírito Santo. E em Vitória estudava, nadava, eu nadei profissionalmente até os 20 anos, então estudava, nadava, sobrava um tempo e eu queria fazer alguma coisa com esse tempo para ganhar um dinheiro, né? Meu pai, com 3 filhos, funcionário do Banco do Brasil, a gente tinha uma certa tranquilidade limitada, né, com uma família de classe média. Falei, não, deixa eu otimizar esse meu tempo aqui para começar a ganhar um dinheirinho. E aí foi onde descobri a minha vocação e a minha profissão de vendedor. Desde aquela época, eu sou um vendedor, a minha profissão é vendas, eu sou um vendedor que empreendeu. Então, aí comecei vendendo no Ceasa, depois comecei a vender balas, fui para uma distribuidora que trabalhava com bebidas, foi aí que eu conheci o mundo do vinho. E sempre tive uma característica, eu tenho uma característica muito forte, eu sempre gostei muito de ler e eu nunca gostei de vender algo que eu não tivesse um domínio, né, daquilo que eu estivesse vendendo. Se eu soubesse a história, as características, porque a pior coisa que tem é você conversar, ou querer oferecer a alguém e não saber entregar o conteúdo realmente com a importância que a pessoa está esperando. Então, eu comprei 2 livros, chamado Bíblia do Vinho e a História do Vinho, e nesse momento eu me apaixonei pelo produto, pela história, por toda a passagem de mais de 8.000 anos que o vinho tem com a humanidade, presente nos principais momentos da humanidade, seja eles qual for, de guerra, a religião, a festejo, o vinho estava aí presente. Aquilo me chamou muita atenção. E aí eu comecei a representar importadoras de vinho, comecei a comprar 2, 3 caixinhas e vender para os amigos ali no final de semana, a coisa foi dando certo. E num determinado momento eu falei, poxa, deixa eu pegar aqui e construir um site, um HTML simples, 2002, a época do fax ainda. 2002. Comecei a fazer um site simples e botava lá um conteúdo sobre o mundo do vinho, um conteúdo sobre aquele vinho específico e as pessoas entravam lá só para atender Vitória, Espírito Santo. Essa era a minha missão naquele momento, era a minha ideia. E aí as pessoas apertavam lá, quero comprar, eu recebia um e-mail, entrava em contato com a pessoa, era a tecnologia de ponta que tinha naquela época. Uhum. E aí, uma vez na internet, qualquer pessoa pode, né, ter acesso. Eu comecei a receber pedido do Rio, de Minas, de Goiânia, de Brasília, de São Paulo, da Bahia. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo. Nesse momento a chave virou. Que eu não pesquisei. E aí fui pesquisar, ninguém vendia vinho pela internet, né? Eu falei, opa, tem uma grande oportunidade aqui. Nasceu a Estação do Vinho, foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. E essa empresa eu toquei ela de 2003 a 2008. Então, uma empresa que nasceu do zero, num ambiente que ninguém fazia igual. Então, imagine a quantidade de desafios, né, de tecnologia, de logística, de embalagem. Então, foram grandes aprendizados. Foi aí que você viu a necessidade da sua clientela. Foi aí que eu vi, que eu estudei, que eu conversei, que eu errei muito, tomei muita porrada, precisei ouvir muito os meus clientes e aprendi demais. Então, saímos do zero a 16 milhões de faturamento. Nesse momento, quando foi em 2008, eu vendi essa empresa, tive a oportunidade de vender essa empresa e aí fundei o meu segundo negócio no mundo do vinho, que foi a Wine, que nasceu em 2008. Aí a Wine já nasceu com toda essa bagagem de conhecimento, né, de erros e acertos que eu acumulei. Então a Wine nasceu com um projeto muito grande de fato, democratizar o consumo de vinho no Brasil.
porque eu percebia que o vinho era muito elitizado. Era muito complexo comprar vinho, muito complexo beber vinho. Você tinha que ter taça, decanter, saber falar a região, uva, sentir aromas. E no final das contas, Vicente, as pessoas querem o quê? Abrir uma garrafa de vinho e ser feliz. Você quer tomar um vinho doce, quer tomar um vinho seco, um vinho branco, um vinho rosé, quer comer com carne, com peixe, com feijoada, com pastel. Essa era a nossa comunicação. E é um estudo muito grande, democratizar o consumo do vinho, exatamente. E aí, em 2008 começamos, 2010 criamos o clube, que transformou de fato o consumo de vinho do Brasil. Hoje a Wine tem o maior clube de vinhos do mundo, são mais de 400. Atingiu a América Latina a partir daquele 460 mil sócios que todos os meses recebem lá 460 mil sócios. Fora mais de 1 milhão de clientes no site. Que bacana. A gente está presente no Brasil todo, está presente no México, né, com projetos de expansão. E é um negócio que realmente conquistou, né, o respeito, conquistou um espaço muito grande, abriu. Nós éramos um só. Hoje tem mais de 300 sites vendendo vinho. Você diz nós éramos, mas você começou sozinho. Eu Hoje você sozinho, tem outros parceiros. Depois tive um sócio nessa jornada toda, que foi o Anselmo. Durante o período aí eu fui vendendo parte da empresa para capitalizar ela e poder fazer investimentos. Sim. Normal. Então, fiz isso durante 3 vezes. Tive como sócio o Abílio Diniz, em 2016. Entrou como sócio da companhia. Até hoje eles são investidores, a família é investidor. E em 2024 eu vendi minha participação. Em fevereiro de 2024 eu vendi completamente a minha participação, porque a empresa tomou uma dimensão, virou uma empresa de fundos e meu ciclo ali, né, como fundador, presidente e tal, tinha se encerrado. Agora eu tenho outros projetos, ficou um legado muito grande, ficou um legado muito bonito e a empresa, como qualquer negócio bem estruturado, segue muito bem e conquistando aí os projetos que ficaram lá para serem entregues. Vem cá, Rogério, você foi vendedor desde pequenininho, Desde pequenininho. Deu para perceber. Por que você fez jornalismo? Por que eu fiz jornalismo? Eu já estava trabalhando nessa época e estava naquela indecisão. Assim, eu acho que quando, com raras exceções, um jovem / criança de 16, 17, 18 anos, com as suas exceções, ainda não tem assim a maturidade para decidir realmente o que quer ser da vida. A gente não dá aos jovens aqui a oportunidade de testar algumas coisas, né? De ter... É raro um pai deixar uma criança trabalhar com 14, 15 anos, é visto até como uma coisa, né? Um pecado, é proibido. Mas não é trabalhar no sentido como nós trabalhamos, é ter experiências. Sim. Para poder até tomar sua decisão. Concordo. Então eu comecei a trabalhar, comecei a ver e eu não tinha definido na minha cabeça. Eu já quis ser piloto da Força Aérea, já quis ser médico, já quis ser advogado. Então eu estava falei, não, calma, deixa eu continuar trabalhando até me encontrar. E nessa do trabalho, nessa de desenvolver a minha personalidade de um vendedor mais profissional, eu descobri que pelo jornalismo eu teria acesso ao estudo da comunicação. E com uma comunicação, isso iria agregar valor àquilo que, para mim, era muito importante, que é a minha profissão, de novo, que eu tenho até hoje. Então, eu fui estudar jornalismo para ser um bom comunicador, não para fazer jornalismo. Isso, para mim, estava bem claro desde o início. Eu queria estudar a fundo a comunicação, o poder da comunicação. Para venda e para tudo aquilo que eu queria fazer. Tanto é que eu uso até hoje, tudo que eu aprendi na vida. De certa forma, eu liderei mais de 1000 pessoas, liderei uma empresa, liderei negócios, liderei relacionamentos no mundo todo, porque a Wine tem relação no mundo todo. Sim. Então, com todo tipo e nível de pessoas, né? De simples gestores a presidentes de empresas multinacionais, a governadores, a presidentes de multinacionais. Então, a comunicação me deu essa leitura de como se comportar, de como sair, de como passar a mensagem de forma correta. Porque a mensagem correta é quando o seu interlocutor entende o que você quer passar. Então, isso aí foi o que me levou a fazer o jornalismo. Olha, com esse tempo todo, né, a gente percebe que você trabalhou muito e desde pequeno, né, correndo atrás. Os erros que você teve no passado, quais são os que você não teria hoje ou que não faria? Tive muitos. Poderia fazer um livro só de erros. Que é bacana, não? Eu poderia fazer 10 livros de acerto e 5 de erros, porque teve muitos. Mas os erros me ajudaram a ajustar o rumo, né? Mas eu digo que os acertos me ensinaram muito também.
Porque as pessoas falam, o que ensina é o erro. Não, o erro te ensina. Mas o acerto te ensina também muito. Quando você acerta, fala, opa, este é o caminho, é por aqui que dá certo. Tem que valorizar quando você também acerta. Então, assim, algumas coisas que eu já achei que eu sabia mais do que todo mundo. Eu já tive essa fase, pô, eu sei mais do que todo mundo, tal. E tomei na cabeça. E aprendi que não, eu sei mais do que os outros sobre esse determinado assunto, mas o universo é composto de milhões de outros assuntos e é aí que você precisa de um time, aí que você precisa de pessoas, aí que você precisa de dividir. Mas eu já achava que eu era onipresente, onipotente, era tudo comigo, eu já tive essa fase. Quando eu comecei a ter sócios, e aí por uma questão de defesa, eu acho que muitos dos empreendedores, empresários que estão nos assistindo, estão nos acompanhando aqui, passaram por isso, por um instinto de defesa. Você traz alguém para a sua sociedade e fala, não, mas eu não vou passar as informações todas, não. Eu vou aqui, não, isso aqui eu vou ficar comigo porque eu fico com um um poder... receio e um certo egoísmo. É um receio com um certo egoísmo e uma incompetência muito grande. Porque se você tem um sócio, você tem alguém que divide com você o sonho. Ninguém bota uma espada na sua cabeça e fala assim, a partir de hoje eu vou ser seu sócio. Não. Eu fui lá, te convenci, negociamos, acertamos, assinamos, de comum acordo, um contrato, somos parceiros que temos uma visão agora de construir algo juntos. Então, a transparência tem que ser total. E no começo, isso era uma coisa que me incomodava por eu não ter o conhecimento, que hoje eu tenho. Então, tudo bem. Então, um erro também que eu cometi. Então, aí, de gestão... Tem algum segredo para você escolher um sócio? Um sócio que se pareça mais com o que você pensa do negócio ou não? Pelo contrário, um sócio que às vezes vai agregar pensando diferente. Tem algum segredo? Eu digo porque eu errei. Né? Eu já errei e passei por isso. Também errei. Sócio é complicado. Eu também errei. Todo mundo está assistindo a gente aqui, né? Com certeza já passou por algo parecido. Sociedade não é fácil. Não é fácil. Eu também errei. Já quis demitir sócios que num primeiro momento eram pessoas incríveis. As pessoas mudam, as relações mudam, o momento muda. O que eu aprendi com relação a isso? Tem coisas que não podem mudar, que são valores. Valores não podem mudar. Então, minha última sociedade que eu fiz, eu gastei 5 minutos para fechar o negócio. Eu sentei com o presidente, porque no nível que a gente estava, os donos conversam, depois entra os times de advogado, de advisor e tal, contadores, para fazer a operação, você volta para assinar aquilo que está lá. Sim. Mas a negociação inicial você faz com o dono. Então, sentei com o dono e falei, olha só, eu não abro mão disso, eu acredito nisso. Isso, para mim, é mortal, por exemplo. Não ser ético, ser corrupto. Isso aqui não adianta. Que indiscutível. É indiscutível, cara. A lisura, o meu nome, a tranquilidade, a transparência, deitar e dormir, isso eu não discuto, cara. Na dúvida eu já paro. Então, para você, por isso, é isso, estamos alinhados, shake hands, agora deixa o pessoal fazer o contrato, que eles vão botar um bocado de coisa lá que a gente vai tirar, mas isso aqui a gente não negocia. O que é combinado não sai caro. Então, o alinhamento desse propósito, o alinhamento daquilo que são crenças inegociáveis, é o que tem que ser feito. E o segundo ponto que eu aprendi também é faça um contrato bem feito. O contrato você tem que ter ele para usar quando está tudo dando problema. Aí você vai usar. Porque o contrato você faz e não usa. Se você vai usar o contrato é porque deu um problema, você vai lá, a regra está escrita, executa a regra. Não pega um contrato ali agora, que não tem aqui, como é que a gente vai fazer? Eu aprendi isso com o Abílio Diniz, que foi meu sócio, falou, olha só, perca e invista o maior tempo possível na negociação e na construção de um contrato com todas as portas de saídas acordadas. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai discutir. Eu vou falar que, olha só, não vamos discutir. A gente tem essa regra, tem esse acordo, vamos fazer, vamos combinar, porque quando a gente combinou, a gente estava em amores. Se a gente está tendo uma divergência agora, não quer dizer que a gente vai ter que sentar e negociar nada, a gente já negociou, está certo. Então, você tem que fazer um exercício de prever tudo aquilo que pode acontecer e coloca ali. Hoje eu faço assim, então eu dedico muito tempo nas minhas relações contratuais para que a gente tente minimizar ao máximo qualquer tipo de problema. E pode ser que nunca você vá pegar aquele documento, mas é importante que você tenha
essa conversa, essa garantia e essa conversa difícil no momento de alegria. Você tem que ter conversa difícil no momento de alegria. Aí você coloca as coisas em prática. É uma garantia de uma conversa onde houve palavra das duas partes. E no momento que estamos todos bem. Sem contradizer ninguém, simples assim. E aí você não discute lá na frente. É aquela grande frase que eu disse agora, o que é combinado não sai caro. Né? É isso aí. Tem muita gente que fala que você ser sócio já é difícil e ser sócio de um amigo ou de um parente é mais difícil ainda. Você já abriu mão, já perdeu dinheiro para não perder uma amizade? Eu tenho uma regra comigo e tomo muita porrada com relação a isso. E eu já levei porrada. Eu tenho 52 anos, construí empresas grandes e nunca trabalhei, nunca coloquei ninguém da minha família para trabalhar nos meus negócios. E sempre falei e deixei claro para todo mundo. Se tiver precisando de alguma coisa, de alguma ajuda, eu estou aqui. Mas trabalhar nos meus negócios, não. Por quê? Porque para não ter problema, nós vamos ter que ser uma exceção. E eu não estou afim de esperar ser uma exceção. Eu estou mais alinhado em ser a regra, né? Então vai dar problema. Dá problema Quais na nossa relação. você recebeu? Não, porque seu tio, sua filha, eu tenho filhos de 30, 26, por que não está? Fala, olha só, eu tenho nem sócios. os filhos, os filhos também não. Porque a empresa não é só minha. Eu tenho um sócio que tem filhos. A gente vendeu participação para fundos que têm donos, que têm filhos. E você imagina isso num processo de sucessão. Então, não estou falando que é certo, tá, Vicente? Eu estou falando que é a minha visão de evitar problemas, porque para mim a família é uma coisa que eu protejo Ave Maria. Ali é minha base. Então, eu prefiro, de novo, ser claro, transparente no começo do que ficar depois, olha, sabe de uma coisa? Não deu, vamos parar por aqui. Criou um problema, criou uma mancha. Você já chegou a pedir demissão, inclusive? Já. Por causa da sua filha? Claro. Não foi? Claro. Eu já pedi demissão no caso da Vitória, porque ela nasceu, ela estava em Vitória, eu estava trabalhando em Uberlândia, na época não estava empreendendo dentro de uma empresa, o Grupo Martins, e queria ficar do lado da minha filha, que estava recém-nascida, e eles me transferiram para lá, eu tinha 7 anos de empresa. Já estava num cargo executivo, muito bem remunerado, projetos incríveis. Você tinha acabado de fazer uma das maiores vendas da sua vida, não? Exatamente. Aí eu falei, olha só, eu não vou abrir mão disso aqui, eu vou voltar para ficar do lado dela, porque para mim isso é mais importante. Então, o outro lado da moeda também é verdadeiro, né? Eu também vou fazer isso para poder proteger a minha família. Olha que bacana, né? A gente não mistura as coisas a certo ponto para não dar errado. Na verdade, é você não misturar, né? Porque você enxerga que possa dar muito mais problema. Eu concordo com você, viu, Rogério? Concordo plenamente e acho que as pessoas precisam pensar muito bem nisso. Ajudar é uma coisa, né? E você colocar a pessoa para poder trabalhar junto, né? E às vezes atrapalhar pode criar situações aí, né? Que infelizmente não vão ser bom, não vai ser bom para ninguém. Tem muitas empresas familiares incríveis onde você tem sucessões bem feitas, bem preparadas, mas que nasceram com este conceito, com essa estrutura. Não foi o meu caso. Então, não estou falando que não pode. No meu caso, a estrutura que eu montei não era para isso. Por isso que eu tomei muita porrada, crítica. Agora, se você tem empresas enormes que estão na 4ª, 5ª, 6ª, 7ª gestão. Hoje, eu estou montando um negócio que provavelmente as minhas filhas, meu filho, minha esposa vão participar. É um negócio que eu vou querer montar com essa característica de sucessão. Aí ela já nasce diferente. Vamos continuar falando em erro, né? Errar, todo mundo erra, mas tem gente que já para logo no primeiro erro, né? Você já errou por causa de uma construção, não é? Já. O que você não faria? Né? É um negócio, um baita do negócio que é o food service. Você acabou errando, né? Mas não desistiu. Eu, na realidade, o food service, quando eu trabalhava com ele, eu tinha uma visão romântica, né, do vendedor, porque era o ambiente que eu estava atendendo, era um ambiente que eu estava já acostumado a atender. E aí peguei todas as minhas reservas que eu tinha, que eram R$75 mil na época,
E falei, não, vou montar aqui uma distribuidora, vou fazer um negócio diferente, vou investir em tecnologia, vou pagar uma comissão a mais aos representantes, porque eu sei o que é você, poxa, trabalhar e ganhar uma comissão bacana para você manter sua família, você está motivado para poder fazer mais. E aí fiz um projeto, fazer aqui um galpão bacana, um escritório legal, moderno e construí tudo isso. Gastei os 75, mais um Fiat Uno que eu tinha, que eu vendi, mais ainda uns cheques especiais ali que eu fui lá e troquei com a agiota. Gastou tudo que tinha e que não tinha. Só que aí quando eu inaugurei aquela empresa bacana, pequena, mas toda estruturadazinha, não tinha capital de giro para botar uma lata de óleo para vender. Isso é um erro? Claro, é um erro de planejamento. É um erro vamos dizer assim, você quer ter uma empresa para mostrar que, poxa, eu tenho um negócio. E que o grande barato é você construir o seu negócio. Você tem que estar atento ao seu fluxo de caixa, à sua questão financeira. Se você vai vender, você precisa ter dinheiro para comprar, pagar. Você não tem que ter certeza que você vai vender tudo. Você vai trabalhar para vender aquilo ali. Mas pode ser que você não venda, pode ser que mude alguma coisa, pode ser que atrase o pagamento de alguém. E eu não pensei nisso. Eu falei assim, eu olhei muito do ego, sabe? Eu vou ter aqui uma empresa, está aqui meu escritório, está aqui meu galpão. E não tinha um produto para vender porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então eu inaugurei quebrado. Já inaugurou? Inaugurei quebrado. Sem a grana? Sem a grana. E aí fui ter que bater na porta de amigo, de banco, disso, daquilo outro, pegar um dinheiro para fazer um capital de giro. E acabou que não deu certo, porque a bola ficou muito grande. Aí foi quando eu quebrei. Né? Não tinha jeito de recuperar? Não tinha jeito de recuperar, porque a velocidade era diferente, a necessidade de dinheiro, ela tinha uma velocidade maior do que aquela de conquistar o mercado e fazer uma distribuição, uma venda, atrair vendedores. Então a coisa não encaixou, que é uma falha de planejamento. Eu pensei alto, executei alto, mas não tinha a base e o lastro para fazer nessa altura. O que é que eu tinha que fazer? Deixa eu começar pequeno, deixa eu fazer tudo diferente. Que foi o que aconteceu com a Estação do Vinho, com a Wine. Eu comecei pequenininho. Aí depois com que eu pé no vendi chão pequenininho, uma mesa, 2 computadores e 24 horas de trabalho por dia. Quer dizer, Rogério, você quebrou, mas Isso. você não se sentiu fracassado. Não, eu Pelo aprendi. contrário. Eu fui lá e falei, quebrei por quê? Porque eu aprendi aqui o que aqui não se deve fazer. Em nenhum momento eu me escondi, em nenhum momento eu deixei de receber as pessoas. Fui em todo mundo e falei, olha só, vou pagar todo mundo, só preciso de um tempo aqui agora para me reorganizar. E foi tudo certo. Não mudei de casa, não mudei de telefone, não deixei de atender ninguém, tudo certo. E aí criei as outras empresas, aí sim, pequenininho, passo a passo, vendi. Aí foi para a Wine. Nasceu pequenininha, passo a passo, e as coisas foram estruturando. Aquilo lá foi uma faculdade que eu fiz. Mas você sabe o que é interessante, Rogério? O brasileiro em si é muito trabalhador e às vezes vai com a raça e vai com o peito, né? Mesmo sem ter o dinheiro, ele aposta, ele fala, eu vou fazer porque eu sou trabalhador. E é claro, o trabalho é o que faz mesmo a empresa crescer, a gente sabe disso. Só que é muito importante o que o Rogério está falando, né? Em outras entrevistas também que a gente fez, com a Mônica Porto, né? Que a gente fez também com o Thiago Bassetti, é importantíssimo você se planejar, você tem que ter um planejamento para você não cair. Né? Não é só aquele negócio que quanto mais alto, o tombo é maior ainda. Não é só isso. Você começa às vezes pequeno ali, mas sem planejamento, você também cai rápido. E às vezes forma aquela bola de neve, que nem você falou, aí você vê que você está devendo mais do que você esse tipo de consegue pagar ao longo da vida. Exatamente. A gente não pode amedrontar o empreendedor ou quem tem um projeto ou quem tem um sonho. Não. Siga seu projeto, siga o seu sonho, mas dê o passo que vai criar uma base para você dar o próximo passo. Porque assim, tem aquela frase, né? Pense grande, sonhe grande. Sim, pense grande, sonhe grande, mas execute dentro daquilo que você pode. Porque tem uma coisa que muda tudo no mundo dos negócios. Tudo no mundo dos negócios, que se chama tempo. O tempo vai construir um negócio grande. Você pode trabalhar o que for, você pode fazer o que for, é o tempo que vai construir um negócio grande. É você ir fazendo alicerces sólidos, construindo uma marca, construindo um relacionamento, atraindo, retendo, mantendo e evoluindo com funcionários, colaboradores bons, tendo credibilidade no mercado. Isso tudo é tempo. Então, eu tenho falado muito sobre o poder da visão do longo prazo. Porque nós brasileiros, a gente normalmente quer tudo para amanhã. O latino, isso já foi mais latente, hoje está começando a ter um respiro.
Se a gente começar a pensar daqui a 5 anos, a gente toma decisões agora alinhadas aos próximos 5 anos. Mas se a gente não tiver essa visão, a gente toma decisão agora alinhado com amanhã. Aí você pode fazer as coisas no calor da emoção e tal, e não olha como é que está o seu fluxo, não olha como é que está o seu contas a pagar, não olha como é que está a sua capacidade de ter ali, que se der tudo errado, porque pode dar tudo errado, como é que você vai sustentar? Então essa visão do longo prazo muda. O tempo, ele muda o jogo. Você me disse que na época, por exemplo, dos vinhos, você estudou muito o produto, né? Você chegou a comprar a Bíblia do Vinho, né? Outros livros também. Mas você chegou a ter algum tipo de gestão? Você sabia lidar com administrativo? Não, eu aprendi operando o administrativo. Operando por exemplo, diretamente. No começo, a gente fazia tudo numa planilha de Excel, fazia tudo ali que dava como todo mundo começa. Mas aí na primeira oportunidade que a gente estabilizou, por exemplo, eu trouxe uma pessoa que entendesse de finanças e contabilidade, que não é a minha praia. Hoje eu entendo um pouco mais do que eu entendia, mas não sou um especialista. Mas você acha que é importante o dono sempre saber mais do que quem trabalha ali com ele? Não. Nem sempre? Não, pelo contrário. Eu não tenho que saber mais do que os meus colaboradores ou quem trabalha comigo. Por isso que serve os especialistas. Exatamente, eu tenho que ter a visão, eu tenho que ser o farol que está iluminando o caminho e não só iluminando o caminho, como dando luz às pessoas que estão ali trabalhando, porque elas vão fazer um trabalho especial, exemplar, entregando, sabe, na excelência. Então, jamais eu vou querer saber mais do que os colaboradores que estão executando. Agora, eu tenho que ter noção do que cada um precisa fazer e precisa entregar. Porque a pessoa que fala, não, eu sei de tudo mais do que todo mundo na minha empresa, está mentindo. Está mentindo. Ah, você sabe mais de finanças, contabilidade, logística, produto, relacionamento, RH, DP, cara. Então, você é um gênio. Isso é complicado. Você pode saber de uma forma ampla de como as coisas acontecem, mas você precisa de pessoas que saibam mais do que você naquilo que vai te complementar. Aí sim você monta um time. Agora, diante de tantos erros, né, e acertos também, nós traçamos aqui uma trajetória impressionante. Né? E você que é um jovem ainda, né, com 52 anos e já, né, brilhou bastante. Agora, qual que é a importância, né, realmente quem está assistindo a gente, de um curso, por exemplo, como o Gestão na Prática, o NBS? A pessoa que quer começar certo. Claro. Eu digo o seguinte, Vicente, estudar nunca é demais. Nunca. Ler nunca é demais. As pessoas estão deixando de lado ou perdendo um tempo muito precioso, em vez de estar lendo um livro, em vez de estar estudando, né? As pessoas querem ter, mas não querem executar para aprender o como fazer. Eu, quando comecei, e aí vou voltar lá, quando eu comecei a empreender em 2002, 2003, na época do fax, para as pessoas terem uma noção, se eu pedisse uma ajuda a um empresário, falar, cara, me dá aí meia hora, 1 hora, me explica aqui como é isso. Rara, mas seria uma coisa muito rara. Alguém falar, não, que nada, cara, faz seu negócio lá, eu faço o meu. Aí você tinha que fazer um curso numa faculdade, uma coisa mais acadêmica, uma coisa, sabe, muito teórica. As coisas foram evoluindo, hoje você consegue ter empresários, empreendedores que tiveram nas suas jornadas erros e acertos disponíveis para dividir com você conhecimento. É o caso do Gestão na Prática, do MBA do NBS Gestão na Prática. A gente traz o quê? A gente traz empresários, um time de pessoas que fizeram de verdade, que erraram de verdade, que lideram as suas indústrias, os seus segmentos, têm as suas empresas e que podem dividir de forma ali, é como se fosse uma mentoria, uma consultoria presencial, porque não é um curso online, é presencial. E você consegue realmente extrair o que eu poderia colocar no meu negócio amanhã. Não, antigamente era ler esse livro, tire as conclusões e execute. Hoje é o seguinte, cara, se eu fosse você, eu faria assim, assim, assim. Testa amanhã. Se não, você testa aqui, porque eu fiz assim e tal, de repente vai fazer sentido no seu negócio. Ou então você ajusta, porque o seu negócio tem essa especificidade aqui, dá um ajuste. Então, é na prática. O objetivo nosso é que a pessoa, no dia seguinte, coloque na prática e execute o que ela aprendeu, ouviu ou
dividiu ali de conhecimento com as pessoas que estão disponibilizando o tempo e conhecimento para poder Já aprender. senti ali, então, na mesma hora, É na hora. a diferença. O objetivo é esse. O objetivo desse MBA é fazer com que as pessoas executem na prática no dia seguinte da aula. É esse o objetivo. Bacana. Pessoal, tá aqui, ó, nosso mais do que especial convidado, Rogério Salumi, né? Diante aí de vocês, eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Um case de sucesso e uma honra aí. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado a você. Foi um prazer estar aqui com você. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, um abraço, pessoal.